Fala galera, beleza? Primeiro podcast, hoje a gente está começando essa jornada com o time da Flores Padel e a gente está com essa ideia faz tempo e hoje estamos tirando do papel. Eu sou o Matheus e eu estou aqui hoje só para ser o interlocutor disso aí e guiar essa conversa entre essas feras do Padel do Brasil que se juntaram para fazer um baita de um projeto. Esses são os principais, como vocês já sabem, são os principais treinadores do time da Flores Padel. Estamos aqui com o Lucas Cunha, Stefano Flores e João Pedro Flores. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Padel, sobre o que é o Padel no Brasil, o que está essa febre de Padel no Brasil e o que foi o período de baixa, né? Que isso não venha acontecer de novo, o que a gente precisa fazer para isso não acontecer de novo. E primeiro eu queria lançar para vocês, saber se vocês têm ideia ou se vocês sabem como é que surgiu o Padel, de onde vem, se vem do tênis, se não vem, se vem da onde veio. Não precisa ser uma coisa muito profunda, mas eu só queria ter essa ideia, porque eu mesmo não tenho muita noção de como surgiu, visto que é uma mescla de quando pergunta para alguém, conhece Padel? A pessoa diz, squash, né? Porque tu fala da parede. Não é squash. Então é tênis. Não é tênis. Então e a pessoa não sabe, daí tem que responder que é uma mescla entre tênis, é a regra do tênis com paredes e tal, mas da onde é que vocês têm alguma ideia? Algum de vocês tem? Tá. Então, na verdade, eu também não tinha toda a informação a respeito de como surgiu, da onde veio, onde é que chegou primeiro. E aí é importante, né, para todos principalmente professores, terem uma noção básica de como surgiu o esporte que a gente ama e que a gente pratica e que a gente também tenta ensinar. Então, na verdade, o Padel nasceu dos barcos ingleses que vinham sempre para a região sul, né? Então, lá eles literalmente montaram uma espécie de quadra, não era o formato que é hoje, mas é uma espécie de quadra, e chamaram de Padel Tênis. Isso aí foi em 1890. E aí depois saiu de terra, saiu do mar, começou a ser praticado na terra também, sem nenhuma regra. Em 1904 também lá na América. E aí somente depois o tal de Henrique, como é que é o nome dele, Henrique? Henrique Corcuera, mexicano. Esse mexicano aí. Em 1961... Fala bem dele, que ele criou o nosso esporte, fala bem dele. Não, eu sei que eu não lembrava o nome dele. Mas em 1969, ele construiu a primeira quadra de pádel com as medidas que é até hoje e também criou as regras que a gente usa até hoje. Claro que depois tem uma pequena mudança de regras, por exemplo, aquela regra do saque que ficava no fundo, isso tem uma mudança, mas foi ele que criou basicamente todas as regras que existem hoje no pádel, inclusive com as medidas. Eu acho que as paredes também, a parede do fundo era de 4 metros e na lateral não tinha tela e era uma parede de 3 metros, ou até menor, uma parede bem pequenininha. Mas os 20 por 10 que a gente usa, ele que criou, tudo isso foi ele que deu a identidade para o Padel, né? Da Espanha veio para a Argentina, onde na Argentina se tornou o segundo esporte mais praticado na época. É um dado que a gente não... Eu sabia que na Espanha é o segundo esporte mais praticado, mas na Argentina eu não sabia que chegou a ser o segundo esporte. Na Argentina chegou ali pelo ano 1975, né? Chegou o ano, a parte mais forte ali, que daí começou a dar o boom e aí se tornou realmente o esporte o segundo esporte mais praticado. E lembrando que uma das razões da época do barco era simples, eles queriam jogar um tênis, eu não sei qual é a modalidade que eles queriam, provavelmente tênis, e para a bola não ir para o mar. Então a bola ia, não tinha fundo. Sim. Então as bolas acabavam indo longe e daí aí que surgiu a questão da parede e tudo mais. E esse era um dos motivos, né? Sim. Daí, então tu vê, só a questão da gente proteger do mar aí, talvez tenha nascido o nosso esporte. Não, é muito louco, né? Tu imaginar que criou um esporte, assim, a ideia do esporte criou no mar, é muito, muito louco isso. Da Argentina passou para os outros países da América do Sul, né? Uruguai, Chile, Brasil. E no Brasil, só em 88 que começou a chegar, a partir das fronteiras ali do Uruguai, Livramento, Jaguarão, foi as primeiras quadras. Então, por isso,
por o esporte ter chegado para a Zona Sul, depois foi criada a Federação Gaúcha de Pádel, que foi o primeiro órgão aqui no Brasil, né? Então, por isso que até hoje o esporte é mais concentrado na região sul também. Isso aí ia ser a minha próxima pergunta. Por que vocês acham que talvez é isso, então, essa que veio lá de baixo e veio vindo, que é essa concentração do pádel mais aqui no sul, e é tão difícil subir, né? Talvez é porque está mais enraizado nessa questão de veio da Argentina e do Uruguai, essa coisa, e está mais aqui no sul. Vocês têm alguma... Acham que tem alguma outra coisa que bloqueia aí subindo, ou tem algo? O que vocês acham? Eu acho que sim, incluindo também porque o esporte é um esporte novo, né? Imagina, 88 só que chegou no Brasil, então ele tá em processo ainda de ir cada vez conquistando mais lugares, mas eu acho que por ser um esporte novo e por ter chegado no sul, eu acho que é bem isso que tu falou, por isso que fica enraizado mais na região sul, né? Alegrete, que foi onde, enfim, eu me criei na minha infância, o João Pedro também, não é fronteira, mas é muito próximo, né? Então, por exemplo, eu acabei conhecendo em 94. Então, de 88 a 94, chegou em Alegrete, e uma das coisas que fazem o esporte levar, na verdade, é o conhecimento. Por exemplo, tem muita gente que às vezes tem até interesse em São Paulo, mas não sabe nem para quem perguntar. Até a própria Flores Pádel, até lembrando, tem um pessoal do Mato Grosso que querem informação. O detalhe é o esporte chegar até lá e chegar com qualidade, com força suficiente para ela poder começar a criar sementinha, né, de um trabalho, né? A parte positiva disso daí é que, enfim, todo lugar que se começa se torna realmente uma febre, né? A gente tem uma taxa aí agora de 100% de sucesso. Nós não temos nenhum lugar, né, nesse momento que a gente está vivendo em relação ao pádel, que o pádel não deu certo, por exemplo. Depois daquela depressão que teve em 96, 98 ali, que realmente houve uma queda, isso é uma coisa que nunca mais aconteceu, não, pelo menos que do meu conhecimento, eu fiquei sabendo. Aproveitando esse gancho que tu falou de 96 e 98, por que vocês acham que aconteceu isso? Porque, cara, eu lembro, eu já jogava nessa época e era um boom gigante, era quadra em tudo que é lado, era torneio, era tipo tá agora, mais ou menos o que tá agora, era torneio, eu morava no Rio Grande, a gente ia de Rio Grande para Pelotas para jogar e era rivalidade e era assim, ó, era febre total. O que algum de vocês, por que acha que aconteceu isso de deu uma depressão, não é depressão, né, mas tipo, deu uma baixa eu sou um dos que parei de jogar por muitos anos e voltei agora, mas o que vocês acham que ocasionou isso? Falta de quadra, falta de profissionalismo, falta de treinador, falta de divulgação, não sei. Nem jogava pádel ainda nessa época, né? Também não, mas vendo um pouquinho o que o Stefan estava comentando, a demanda de hoje existe, mas talvez para conseguir expandir o pádel mais para a parte norte do país, é necessária essa profissionalização, esse trabalho mais sério, digamos, né? Um dos fatores é que naquela época o pádel, por muita gente, não era reconhecido como um esporte, era muito visto como uma diversão. Sim. Né? Então, hoje quebrou-se já essa barreira, então é um momento totalmente diferente, não é uma nova onda igual, é uma nova onda que veio para ficar de fato, porque hoje é reconhecido como esporte. Então lá aconteceu, na verdade, uma grande euforia, né? Então, de muita gente se divertindo, porque não era um esporte, e muitas pessoas surfando essa onda, começou também a ter várias oportunidades, marcas, empresas querendo apoiar essa diversão. Sim. E, claro, tem pessoas que trabalharam seriamente, não vamos botar aqui todas as pessoas que estão desde aquela época no mesmo saco aqui, mas teve muita gente que se aproveitou, muita gente que trabalhou de maneira amadora, ou até, tem histórias de pessoas que pegaram, por exemplo, um patrocínio do McDonald's, Coca-Cola, que chegaram a ter, realmente existir marcas grandes e marcar um evento e sumir, né? Então isso daí mancha a marca
mancha o esporte com essas grandes marcas, perde-se o apoio e isso daí dificulta o crescimento. Então foi um sequencial de coisas. A questão das entidades também não eram tão estruturadas que nem eram hoje. E a gente está vivendo um novo momento aí. Eu queria até dar ênfase num detalhe que a gente tem que lembrar em relação ao padre. Eu não vejo, até na minha opinião, eu não vejo uma dificuldade de crescer para São Paulo, Rio e tudo mais. Eu acho que a gente está no time. Cara, o tênis nasceu, até eu estava procurando aqui, o tênis nasceu no século VII, tá? No século VII. Nós estamos falando aqui do começo da história em 1988, pelo amor de Deus. É um esporte absurdamente novo. Verdade. Então, tem o seu tempo de maturação. As dificuldades que o pádel tem nessas regiões é a mesma que o tênis tem. Claro que, assim, hoje o tênis, por ter já desde o século VII, tem muito clube social. Se tu for para São Paulo, Clube Pinheiros e companhia, tem lá quadra de tênis, é um esporte olímpico, uma coisa que, pô, mas não é de hoje esse trabalho. Então, existe a questão da metragem quadrada ser muito cara, muito elevada, porém, é natural essas modalidades, e assim como o tênis, eu comparo muito essa questão do tênis, porque eu acho que o tênis é o esporte mãe das raquetes, né? E daí atrás do tênis vem outros esportes, como o pádel, ou do lado, né? Como o pádel e companhia, e o pádel vem com toda a força aí nesse crescimento, e o detalhe é esse, chegando, tudo que chega com a forma que o pádel vai começar aí, eu até estava conversando com alguns construtores de quadra, que está começando a pingar quadras lá. É claro que não é na mesma velocidade que a gente quer, mas tá uma quadra aqui, uma quadra lá, 2 quadras ali, está sendo montado clube em Minas Gerais, clube em São Paulo, coisa que a gente nunca tinha visto. Sim. Ser montado. Só que, claro, para ter uma proporção que a gente chega a ter um reconhecimento, o pessoal começar a se lembrar, vai levar mais tempo, vai ter muito mais trabalho em relação a isso. E eu acredito que isso daí vai acontecer nas periferias desses estados maiores, mais populosos. Lógico, né, pela questão do metro quadrado, do espaço físico, né? Se tu vai para São Paulo, tu só vê prédio. Tu imagina ali a gente conseguir botar uma quadra de pádel, na verdade uma nem adianta, né? Tem que botar de 3 para cima. Então não é realmente fácil, mas o que importa é chegar nas periferias e ter essa evolução do esporte, e que eu já estou vendo uma pipocada lá. O que faz perdurar agora o esporte? Eu acho que é a qualificação. Se tu pegar o tênis, daí a minha infância inteira eu competi, eu joguei em clubes que tinha clubes que era morto e tinha clubes que era altamente rico, assim, vivo o esporte. O esporte que era vivo é porque tinha profissionais bons e tinha crianças jogando. E daí automaticamente os adultos, o social vem atrás e a coisa respirava, tinha oxigênio ali naquele esporte. E o lugar, o clube que não tinha, é porque não tinha criança e porque não tinha profissional bom. Daí não tinha oxigenação, é um esporte que está fadado é um lugar que está fadado a morrer. No caso, eu estou falando até do tênis. Morria o tênis nesses lugares. Por quê? Porque daí acabava tendo só os idosos ali, o pessoal mais velho, e ali batiam, daí virava até um lazer, e ali dava uma suada e eles iam. Então, quando essa geração passasse, não ia ter renovação, né? As crianças não tinham interesse em ir naquele clube, né? Então, muito desse trabalho é o que faz. Isso eu vejo assim, nós aqui no Itamirim, por exemplo, as modalidades que tem trabalho com crianças são absurdamente ativas, né? Então, eu acho que são os dois fatores: profissional bom e trabalho na base é o que vai fazer o esporte realmente explodir, no meu ponto de vista. Mas que bom, né? Que bom que, então, a gente, na opinião de vocês, a gente está vivendo uma nova fase, que essa fase veio para ficar, e a gente, dentro da Flores Padel, tem realmente relatos de gente nos pedindo clínica. Agora mesmo tem pessoal falando da clínica em Mato Grosso,
Tem gente nos pedindo, perguntando sobre quadra até, eu acho que para o lado da Bahia, a gente já ouviu falar, aqui no Sul não se fala, né? Santa Catarina, Curitiba, Paraná e Rio Grande do Sul, está surgindo quadra em diferentes cidades, e a gente fica sabendo, porque muitas vezes o pessoal vem atrás de nós, atrás de curso, até cursos de professores, de treinadores, que esses clubes novos estão abrindo. O pessoal vem perguntando, a gente precisa de treinador, vocês não estão fazendo, vocês não têm como indicar ou formar o pessoal. Então, a gente está trabalhando nisso hoje, visando ajudar esses clubes, né, que estão surgindo, para que a gente consiga seguir nessa expansão do esporte de maneira gradativa e, como é que eu vou dizer, sustentável, um crescimento sustentável. Então é isso. Eu nem vou, vocês mais ou menos responderam, mas eu ia perguntar o que vocês estavam fazendo nessa época de baixa. O Stefano falou que parou por um tempo, as razões talvez nem foram que foi a baixa do quadro, mas ele nesse período de baixa parou. Vocês nem jogavam ainda. Eu tava brincando com os Rangers na época, certamente. Eu tava jogando tênis nessa época. Eu comecei no tênis, 6 anos ali, eu tava jogando tênis. E aí, quando eu passei a praticar o pádel... Só um pouquinho, Jota. 6 anos era 2002. Eu não quis interromper, porque eu vi ele muito animado. Mas tu é mais novo que eu. Tu nasceu em 96, né? Tá, mas... 96 então, mas eu ainda peguei... Mas é só um pouquinho. Essa parte de baixa, ela não durou um ano só. Ela durou um bom tempo, assim. Eu me lembro disso. Então, o momento que eu comecei que eu tava jogando tênis, mas eu sabia, toda a minha família jogava pádel, eu acompanhava o Stefano nos torneios de pádel, e eram os torneios assim que, realmente, comparado com o que o pessoal me falava, dá para ver que não era a mesma coisa. Então, no momento que eu comecei a jogar pádel, começou a subir de novo. Começou a subir de novo o esporte, até mais praticantes, os torneios não eram como antigamente, que eu nem peguei essa fase, né? Que era de 300 duplas, 350 duplas, mas já dá para ver que pelo menos tinha uma criançada jogando. Por exemplo, nessa época surgiu o Campagnolo, o Bergamini, então já estava realmente voltando um pouco, não na maneira que era antigamente, pelo que o pessoal falava, mas já estava, ainda era ruim, né? Tanto que premiações, os torneios tinha meio que essa confusão de até meio que às vezes umas brigas entre as federações, porque o pessoal tá meio perdido, né, de tentar reerguer o esporte. Mas eu acho que o trabalho de todo mundo conseguiu, e principalmente eu acho que é importante falar aqui, já que nós estamos falando da história, falar que eu acho que o marco para a volta do crescimento foi as quadras de vidro do Juliano Bergamini. Então, o marco que deu de novo o start do pessoal voltar a jogar, ter aumento de praticantes, não só em Bento Gonçalves, mas em toda a região sul, inclusive aqui também em Santa Catarina, foi as quadras de vidro do Juliano Bergamini, em Bento Gonçalves. Então, acho que foi o start de, a partir dali nós estamos onde a gente está hoje. Nessa volta. Faz quantos anos que já tem clube do Juliano? Eu acho que faz uns 8, 10 anos. Eu quando comecei a jogar, tinha 10 anos, eu joguei de 8 a 10 tênis, né? Então foi lá por 2001. Eu me lembro que, claro, ali comecei a jogar, mas 2002, 2003 foi quando comecei a competir, na época de menores, torneios de menores, e já tinha torneios, claro, não sei, comparando com anteriormente como era, né? Mas já existia mais pessoas podendo se dedicar 100% ao pádel, tanto nos seus clubes, talvez antes, na parte anterior, muitas pessoas ou muitos empresários tinham que conciliar, né, a parte do pádel e o seu emprego habitual. Então, isso também, tempo é fundamental para que consiga crescer e buscar patrocinadores e ir atrás, né? Então, acho que a partir desse momento, também acho que é importante salientar que acho que tanto no próprio tênis, né, toda referência ajuda o esporte. O tênis, a gente teve o Guga, no pádel a gente teve o Marcelo aqui, que foi um dos pioneiros aí para a Espanha, mas depois acho que o Pablito ajudou a que muitas pessoas sigam o pádel e se interessem. Então,
saiu uma safra muito boa ali, depois o Júlio, depois teve acho que uma safra muito legal, que ajudou a mais pessoas se interessarem, a mais pessoas seguirem o esporte. Então, entre a maior profissionalização de empresários, donos de clubes, uma nova safra, então acho que tudo isso ajudou, como o Jota falou, novos clubes, novas pessoas apostando por uma qualidade muito maior de estrutura física, então realmente juntou vários aspectos que outra vez impulsionou, né, o nosso querido esporte. E mais uma vez a importância do que você estava falando da questão da base, né? Foi nessa época que o trabalho da base começou a ser melhor feito, que saiu toda essa leva. O Marcelo, eu acho que já veio do tênis também, né? Talvez o Cunha possa falar melhor, conhece melhor. Mas depois... Desculpa, Diony, até tu falou do Padel Pro, acho que a gente também tem que dar um parabéns ali para a Tia Vera, né? Sim. Porque a Tia Vera foi, enfim, posso estar sendo injusto aqui, talvez com algum outro lugar, mas eu desconheço um lugar no Brasil, principalmente teve baixa, teve alta, a Tia Vera sempre trabalhou com crianças. Então, teve uma época, inclusive, que eu fui lá, alguns anos atrás, lá, ela disse que estava com o pouco aluno dela tinha 49 crianças. Tá? Então, e isso em Alegrete, né? Então, quem diria, né? A gente está... A questão de população, de situações ali, que várias coisas, é um esporte não muito barato, num lugar ali que, enfim, a gente fala tanto de dificuldades e tudo mais, eu não sei, eu acho que lá não é o lugar mais fácil de fazer, esses números. E graças a ela, enfim, não é à toa que o Campanholo saiu de lá, o JP saiu de lá, eu sou alegretense, tu vê, né? Não é do nada. 3 jogadores que jogam primeira num nível bom, né? Um tá em um World Padel Tour, tudo mais, e eu queria dar o mérito aí a ela, porque, sem dúvidas, aí ela também merece estar na mesma posição que o Juliano, que foi um cara que no baixo movimento, onde não tinha praticamente investimento, ele foi lá e deu um peitaço, teve coragem e montou um clube absurdamente superior a já o que existia, e foi também um start aí para voltar a crescer. Sim. E hoje certamente a questão de as quadras serem de vidro ajuda muito, tanto no quesito transmissão online, quanto no assistir no local, né? Porque antigamente eu lembro que a galera tinha que ter um andar superior ou ficar todo mundo do lado da quadra para ficar olhando a bolinha aqui. Sim. E, cara, eu imagino, naquela época eu não lembro, não tinha transmissão online, né? Mas eu lembro que era muito ruim de botar todo mundo dentro do espaço para assistir o jogo, porque a bola ia na parede e não via. Ou não tinha também essa coisa a saída mas não era tão... o clube não era tão desenhado a saída para pegar a bola, que hoje torna esse tipo de jogada torna um esporte muito... Quem vê pela primeira vez diz que o cara vai pegar a bola ali, vai seguir o jogo. Então, e é bem o que vocês falaram, quem começa é difícil parar. E traz outra pessoa, isso é incrível a respeito do padel, até porque é um esporte, eu acho que muito fácil de começar e seguir jogando, né? Desde que, como vocês falaram, tenha pessoal adequado dando instruções. Agora, eu ia seguir um pouco no que vocês já comentaram, o que precisaria ser diferente, né? Hoje, e para a gente continuar essa evolução, eu acho que o esporte está engateando, como vocês falaram, e tende muito a crescer. Então, vocês realmente acreditam que o próximo passo é buscar mais essa profissionalização, tanto de jogadores, buscar mais que a gente consiga levar mais jogadores, e isso vai trazer, talvez, inspiração para a nova geração, e também criar mais treinadores para que a gente tenha clubes que consigam ter esse crescimento sustentável que a gente está falando. É esse o caminho, será? Eu posso falar por mim, assim, que eu, na verdade, sempre tive perto do esporte, mas nunca... quando eu estava no tênis, eu queria só tênis, mas vivenciava o pádel, porque a minha família toda jogava, e eu comecei a ter vontade de querer jogar e me tornar um bom jogador vendo o Stefano jogando, vendo o Júlio jogando, que eles
enfim, sempre acompanhava os profissionais, né? Naquela época eu jogava menores com o Campanhol, o Bergamini, que também já jogavam, estavam chegando na profissional. Acho que o Lucas nessa época já tinha ido para a Espanha, que eu não estava jogando no Brasil. Então, é importante ter ídolos. Então, meus ídolos na época era ali, eu sempre via os caras jogando profissional e disse, caralho, quero jogar, quero estar ali. Então é importante, eu acho que é isso, é a profissionalização tanto dos professores para conseguir criar um bom jogador e também esses bons jogadores serem referências para a criançada, né? A criançada vai seguir os ídolos dela, não tem mistério. Então, mais uma vez, eu acho que entra complemento no que o Stefan falou da importância do trabalho de base, que ele comparou com o tênis. Eu acredito que o próximo passo para crescimento do esporte, profissionalização dos atletas e professores. E aí a criançada vai seguir os atletas. E acho também, acrescentando, total de acordo com o Jota falou aí, para que um investidor, né, para que alguém que queira botar um clube, acho que é fundamental que ele veja essa profissionalização dos professores. Então, claro, se eu vou botar dinheiro em algo, eu preciso ver que o sistema desse esporte, o sistema desse negócio, que não deixa de ser um negócio para quem está botando dinheiro, está preparado para... Então, eu vou investir, mas eu quero saber, tá, então esses professores vão dar conta dessa demanda, estão bem preparados, os meus clientes vão ficar felizes com isso, e acho que é uma demanda que a gente tem visto um pouco na Florespada, né, desde que eu cheguei aqui de volta ao Brasil, que a galera tá querendo, tá precisando, acho que tanto os professores estão querendo se aperfeiçoar, ganhar conhecimento, e os donos de clubes, claro, e com isso é muito mais fácil de eu que sou um investidor me animar a fazer alguma coisa, buscar parceiros, buscar patrocinadores, então acho que vai tudo muito linkado, né? Então, profissionalização do esporte em geral vai fazer com que o crescimento seja ordenado, seja organizado, não uma coisa que seja só pelo boom do esporte, mas sim que cresça de uma maneira organizada para que seja fluido o crescimento, né? Que não volte a acontecer aquela regressão, né? Sim. Uma coisa até que às vezes eu sinto uma certa confusão quando a gente fala de pádel, né? Eu acho que esse é um assunto muito recorrente, né? A gente começa, pelo menos, como a gente já está bastante tempo no pádel, se a gente vai em algum local, alguma confraternização no próprio pádel mesmo, é um assunto que muitas vezes vem à tona a gente conversar, as pessoas perguntam e tudo mais. E uma das confusões que as pessoas têm, eu vejo, é assim, por exemplo, o fato do professor jogar bem, né? O professor tem que jogar bem. Eu não estou dizendo que o professor não tenha que jogar bem, mas eu acho que um professor profissional, ele tem muito mais importância, e quando eu digo profissional, não é só no fator de dar aula, é no fator dele saber toda a responsabilidade que ele tem além da aula. Sim, como educador, como formador, né? Como formador, como socializador, porque o professor ele é o motor do clube, ele é o que realmente a estrutura do clube é a carcaça, e o que está ali dentro, o motor, o que faz realmente a coisa andar é o trabalho dos professores, né? E esse trabalho, se ele não é profissional, é a mensagem que está sendo dada para a pessoa que está começando o esporte, né? Então, daqui a um pouco, vamos dar um exemplo. Eu nunca joguei pádel. Daí eu chego e vou lá e marco. Não, tem um amigo que joga pádel, eu quero aprender a jogar pádel. Daí eu chego lá e quero marcar uma aula. O professor chega com bermuda rasgada, depois ele sai e vai beber. Chega tarde, olha o celular. Enfim, é essa mensagem que ele está me mandando sobre o esporte. Eu não tenho nada, eu sou uma esponja, eu não sei nada sobre esporte e eu não vou me apaixonar por isso, né? Então, esse é um fator que não só ensinando, mas a mensagem que o professor dá, agora chega lá, o cara vai ter uma aula, o professor já está esperando, uniformizado, recebe bem o aluno de maneira profissional, dá uma boa aula, finaliza, integra esse aluno, essa pessoa que nunca viu esporte, às outras pessoas que também estão começando, e sempre que o aluno vê o professor com essa postura, então, e isso também são fatores que fazem a pessoa se sentir
feliz por estar envolvido com o esporte, feliz por estar... Pô, esse esporte eu quero jogar. Isso daí me agrada. E daí eu tô falando não só dentro da quadra de bater na bola, como a modalidade em si, né? Então, e isso daí, por exemplo, são pontos que às vezes a gente enxerga, né? Sim. E só complementando, Steph, tu imagina uma criança, que um adulto já ainda consegue meio que separar, né? Imagina uma criança que está recém formando a ideia, formando a sua personalidade, receber esse tipo de informação de primeira mão. Então, o professor também tem um papel muito importante na questão da criança, que é formar um caráter. Eu acho que às vezes, nem os próprios, claro que vem de casa, mas às vezes a gente sabe que as crianças às vezes não escutam um amigo e não escutam os pais, né? Escutam o professor e às vezes não escutam os pais. Então, a importância de ter um profissional bem qualificado na base para formar o caráter, formar um... Nosso objetivo, a gente que trabalha assim, às vezes com criança, não é só... Claro que a gente quer formar um jogador, mas também a gente quer formar um ser humano bom, né? Uma pessoa que a gente quer somar na vida da pessoa. E exatamente. Se chegar com esse tipo de profissional numa criança, pode ter acabado ali o profissional, ou também, enfim, queria só comentar que eu acho que é importante a gente citar isso a respeito da base também, né? Claro, tem uma coisa que a gente escuta muito, tá? Escutava, né? E que agora está começando a mudar, e isso é uma das coisas que me dá muita entusiasmo de ver que a gente está no caminho certo. Mas talvez vocês tenham visto também, porque não é só eu velhinho aqui, vocês também estão há bastante tempo aí na jornada do pádel. Mas vocês já ouviram, por exemplo, um pai pegar e dizer assim: o meu filho está crescendo e tal, mas eu vou botar então ele no tênis primeiro. Vai para a aulinha de tênis primeiro. Sim, já porque pádel é pequeno para o meu filho, entende? Essa é a mensagem que ele está dando. E daí ele diz: não, vai para o tênis primeiro. E daí tal, depois, se ele quiser, ele vai para o pádel. Ou seja, o pádel era sempre uma segunda opção por esse tratamento. E para tu ver, depois que tu faz um trabalho bem feito, eu já comecei a ouvir aqui de pais, o Jota, o Cunha agora vai ouvir, e de esses mesmos pais, agora começando a vislumbrar uma perspectiva de futuro para o filho, no pádel. Isso daí, cara, faz anos que a gente não via. Anos que a gente não via. Mas isso é uma plantação dia a dia do professor, do treinador, da postura, disso, daquilo. E daí o pai que tá vendo, daí a gente tá falando só do filho, mas o pai que tá vendo diz: não, peraí. Isso aqui me agrada pro filho. Isso aqui me agrada pro meu filho. E daí, claro, o esporte está crescendo, o World Padel Tour, a PT Padel Tour, aqui no Brasil, a APB evoluiu bastante. Enfim, tem muito para crescer ainda, para se tornar algo, mas realmente agora está tendo a perspectiva de um filho se tornar jogador e levar isso como a profissão dele é viável e vale a pena, porque é um lugar bacana. O cara se torna um atleta, né? E daí o pai quer. E antes a gente não tinha, a gente era assim: se ele não gostar de tênis, ele vai lá fazer as aulinhas de pádel, né? E daí depois já entrava dizendo: não, ele vai estudar, vai fazer as aulinhas ali, mas vai vestibular, faculdade. O que não tem nada de errado, né? Não, a grande maioria não vira jogador, e isso em todas as modalidades, né? Mas o pádel ensina mais coisa além de que saber jogar, né? Exato. Assim como outros esportes. Então, eu acho que é importante, não só o pai vislumbrar que o filho quer ser jogador, mas sim formar o caráter dele no esporte. Abre muitas portas. É por isso que é importantíssimo os professores conseguirem transmitir valores, né? Foi complementando o que o Stefano falou no começo. Claro que a visão de quem joga bem ajuda ao aluno, né? Porque realmente essa visão dá para transmitir ela, mas realmente o mais importante de um formador é ter o conhecimento, ter didática e saber transmitir tanto conhecimento tático, técnico e esses valores, sobretudo se são crianças, né? Então, realmente, essa preparação que é mais importante, esses futuros professores
terem, né, de didática, de transmissão de valores e conhecimento. Não tanto a parte de se joga a primeira categoria e ganha ou não. Acho que, repito, é importante, é bom, né, ajuda, porque soma coisas, soma posicionamento em quadra, ou ideia, tomar de decisões, mas que não seja um pré-requisito, ou que não todas as pessoas que jogam bem achem que pode dar uma boa aula. Isso não é garantido. Tem que existir uma preparação e essa humildade de querer aprender a formar, aprender a transmitir, que é isso, ao menos eu, durante esses 10 anos que venho dando aula, é o que eu escuto muitas vezes de pessoas, é que realmente, dos meus antigos professores, eles não conseguiam transmitir, realmente jogavam informação ou só lançavam bolinhas. Então, eu acho que é importante o professor de pádel ter essa função de formador, de caráter, e saber transmitir valores, saber transmitir conhecimento, ter essa didática bem clara. Então, realmente é um acúmulo de coisas, né, que faz um bom professor. Que massa! Tá dura essa vida do professor aí, porque são várias habilidades, mas é isso aí. Para o esporte crescer, cara, não é só o esporte, mas o professor de sala de aula tem, acredito eu, todas essas habilidades. E o pádel, eu vejo que talvez, como vocês falaram, não é muitas vezes que o cara é bom, que ele simplesmente pode vir, vou dar umas aulas aí, joga uma terceira, joga uma segunda, vou dar umas aulas. Não é assim. Vocês mesmo acham que... Como é que foi a trajetória de vocês? O Cunha mesmo tem 10 anos, o Stefano já treinou com jeito pra cacete, o João Pedro também. Já treinaram com muita gente, ou seja, vocês já absorveram informação de muita gente, e até curso de treinadores, acredito que vocês já fizeram curso de treinadores também. Tô certo ou tô errado? Então, não foi uma construção de um dia para o outro, ou do final de semana, ou de um mês para o outro, não. Vocês já erraram muito e acertaram muito para saber que lançar bolinha é difícil, ou dar instrução e fazer o aluno entender o que vocês estão passando é difícil. Então, o professor, acredito que tem que desenvolver essa habilidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta específica para ti, Cunha, que viveu isso tanto tempo na Espanha. O que tu vê, assim, de um pouco de diferença entre o modelo que a galera busca conhecimento, ou o modelo que os professores atuam hoje aqui, com o que tu teve que estudar ou para poder dar aula na Espanha? O que tu vê um pouquinho de diferença? Quanto à preparação dos professores, realmente lá, os clubes hoje em dia estão exigindo essa preparação, porque realmente, ao mesmo tempo que tem muita demanda de clientes, de jogadores, as pessoas já têm muita consciência do que querem empreender. É um esporte que teve um crescimento muito forte na Espanha, mas também as pessoas já são muito conscientes, os clientes, os jogadores, né? Então, os clubes já se deram conta, porque ao mesmo tempo, quando teve a crise na Europa, né, na Espanha, teve muita gente que foi fazer aula de pádel, dar aula de pádel, sem essa preparação que a gente está fazendo. Então, ao mesmo tempo que conseguiu pegar muita gente, mas o serviço não foi bom durante muito tempo, e aí começou a dar problemas. Então, agora as próprias federações estão exigindo certos cursos para validar esses professores. Então, é um pouco, talvez, essa diferença, mas quanto aqui, eu acho que no Brasil, é o que a gente estava falando antes, já existe essa exigência de conhecimento. Então, isso é muito bom para o esporte, para crescer e manter essa seriedade, né? Então, também é o nosso papel daqui para frente, poder ajudar nessa expansão, nessa profissionalização, né? Eu queria acrescentar aqui o comentário do Cunha, que é muito importante, até assim, o que a gente tem visto, por exemplo, tem pessoas que já nos procuraram, que querem montar um clube e não tem coragem ainda de montar o clube, porque eles falam assim, quem é que vai tocar? Quem é que vai dar aula lá? Sim. Né? Tá tendo uma demanda muito grande de professores, o volume de quadras está crescendo mais do que o volume de professores qualificados. Tá? Então, o que está acontecendo? Talvez essa onda que aconteceu lá na Espanha, que já passou e que agora estão qualificando os professores, talvez a gente esteja num momento semelhante aqui, que tenha muitos professores desqualificados por necessidade, às vezes, de um cara, sei lá, de terceira categoria, joga 3 anos, perdeu o emprego ali, pega um balde de bola e já sai lançando a bolinha. Só que esse cara vai ter aluno, porque tem demanda, só que daí depois vem o problema, que foi o que o Cunha disse, né? Porque essa qualificação, ele não vai conseguir explodir o esporte ali se ele não se desenvolver, ele não vai conseguir fazer o esporte crescer fazendo isso,
né? E só que a parte boa é que, como a gente já teve uma onda, eu acho que já existe por parte de alguns proprietários de clubes e até vários professores, assim como a gente estou falando desses professores, existem professores muito bem preparados no Brasil, mas são poucos comparado à demanda, né? Então é fundamental aí que os próprios clubes tenham essa exigência, a gente depende disso para que a modalidade dê certo. E os professores, existem alguns que até são bons, mas que estão às vezes acomodados. Por quê? Porque a demanda é tão grande que não precisa fazer força. Já tem fila de espera, né? Sai um, já tem outro esperando para pegar aquela vaga. Só que isso daí, daqui um pouquinho, vai ficar diferente, né? E o professor que hoje começar a se preparar mais, ele vai inclusive ter novos produtos, novas demandas, novas oportunidades, e não só estar ali dentro da quadra, dando aulas, como ele vai ter novas oportunidades, como dar uma clínica, como saber outras fontes de renda que não só a aula, que existe, o professor pode ganhar, ter resultados profissionais, não só dando a aula, e a própria aula ser algo extremamente motivante, né? Porque daqui um pouquinho isso é uma coisa que é aquele professor que daqui um pouquinho ele entra ali no automático, né? E o aluno sente isso, né? Então, o professor, a nossa função, quando a gente está na posição de ensino, cara, a gente tem que ser extremamente criativo, preparado, inovador, e isso é um estudo contínuo. Então, nessa jornada que a gente teve, além dos cursos, além dos treinamentos, é essa, que a gente nunca para de estudar e a gente sabe que a gente não sabe tudo, né? Então, esse é o espírito que eu acho que a gente tem que construir para realmente fazer o esporte crescer, para realmente a gente chegar e possibilitar que outros clubes venham, e eu acho que esse é o espírito que o professor tem que ter. Esse espírito nós temos que implantar, injetar em todo mundo que dá aula, né? Não é um curso que faz uma pessoa ficar pronta, pelo contrário, é o estudo contínuo, é a preparação. Tanto é que a gente faz um curso lá, um final de semana, o curso é excelente, e realmente é excelente, mas, cara, tu não vai aplicar o que tu aprendeu nesses 3 dias, que foi uma bomba de informação, tu não vai conseguir botar isso na aula, né? Então é uma coisa que daqui um pouquinho tu tem que treinar, tu tem que te preparar, e isso vai fazendo tu aumentar o teu nível como professor, como treinador. E esse é o processo que tem que acontecer. Esse é o processo que pelo menos eu vi os grandes treinadores fazerem, né? A maneira que eles se comportam. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu sinto na pele agora que a gente está montando a nossa metodologia, a nossa filosofia de ensino. A gente vê como é difícil, como tem tanta informação e tu tem que seguir se atualizando, porque o pádel também vai se atualizando, o esporte vai se atualizando. Não é da mesma forma que se joga hoje, daqui a 1 ano, 2 anos vão se jogar. Resumidamente, o esporte te obriga a tu sempre se atualizar. Tem que seguir estudando. Tá? Então, na verdade, basicamente é isso que eu queria falar. E eu acredito que esse é o caminho. É o estudo contínuo para tu sempre entregar o melhor para o pessoal que está conhecendo esporte, para a criançada. Eu acho que esse é o caminho da profissionalização do esporte, não só no Brasil, mas eu acho que em todo lugar. Então, galera, acho que assim a gente fecha por aqui. Esse é o caminho. Vamos focar na profissionalização, focar nessa galera para formar atletas jovens. Acho que esse é o aprendizado dessa nossa conversa de hoje. E a galera que quiser encontrar vocês, primeiro de tudo, quem não nos segue ainda, @FloresPadel no Instagram. E quem não está inscrito no canal, aqui embaixo deve ter um botãozinho aí vermelhinho, clica, se inscreve, ativa as notificações para vocês receber, porque podcast como esse, a gente vai fazer outros, sempre trazendo assuntos relacionados a treinadores ou até mesmo a ensino para alunos. E fala aí, guris, onde é que encontra vocês aí nas redes? O meu Instagram é Stefano P. Flores. @Stefano P. Flores. Isso, exatamente. E a Flores Padel é onde vai estar mais concentrado aí os nossos conteúdos. Sejam muito bem-vindos às nossas redes aí. Espero que gostem do nosso trabalho.
O meu Instagram, pessoal, é lucascunha9, mas também, igual ao Stefano, vamos concentrar talvez ali a parte mais da Flores Padel no Instagram da Flores Padel. Então, agradecendo aí a recepção de todo mundo, da equipe e de todas as pessoas que vieram conversar comigo. Espero que daqui para frente a gente possa abastecer com muito material, muito podcast para que a gente possa interagir, e também qualquer dúvida ou qualquer assunto de podcast é muito bem-vindo, e a gente, se possível, vamos atender todos os pedidos aqui, com certeza. O meu Instagram é, pessoal, jppflores, mas também, como o Steph falou, a gente vai estar mais concentrado na Flores Padel, onde vai ter mais conteúdos, tanto para alunos quanto para professores, certo? E espero que vocês tenham gostado desse primeiro podcast. A gente promete que no nosso próximo a internet vai melhorar. E qualquer assunto aí que vocês queiram ouvir da gente, mesma coisa. Bota nos comentários que a gente vai estar lendo. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Falou, galera. Obrigado. Valeu.